Ela vai gerar outro link, né, gente? Vai, vai. Isso. Eu tenho que atualizar lá É. no Instagram, no Facebook. Infelizmente. Olha, já começou a transmissão pelo Facebook, tá? Já estamos ao vivo. Tá. Vou me multar para não atrapalhar vocês. Tá, ok. Renata, você pode fazer um favor? Jogar o Claro, link lá no grupo? com toda certeza, já vou fazer isso. Pode deixar. Tá bom, querida. Tá, eu vou apresentando aqui o pessoal. Ok. Esperar um minuto para o pessoal poder entrar no Face agora, né? O pessoal entra no Face e daí a gente começa. Pronto, Pro, já enviei pelo Facebook, tá? Aí eu não Perfeito. sei quem é que vai mediar as perguntas que vão receber no Facebook. Se vai ser Jéssica, Pode ser a Daniele, Cíntia, Bia, pode ser a Cíntia. Cíntia, tudo Cíntia. bem? Tudo bem, professor, eu tô abrindo o Facebook aqui pra mim. Tá bom, isso. Daí o Gabriel e a Ana fazem a mediação aqui e você faz lá no Face, tá bom? Você traz Tá para cá, bom. tá bom? Tá bom. Obrigado, obrigado, Cíntia. Pessoal, boa tarde. Desculpa o nosso atraso, tivemos um probleminha técnico, né? Mas estamos aqui. E eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui com a gente no Zoom e quem está também no Face, né? Quem está entrando no Face agora. Nós vamos hoje conversar um assunto muito importante, que é a atividade física e saúde. E, para isso, nós convidamos o professor Daniel Maldonado, lá do Instituto Federal, lá de São Paulo. Ele aceitou prontamente, ele vai dar um recorte bem interessante sobre essa questão de atividade física e saúde, né? Queria só lembrar vocês que nós somos do projeto Saúde Sem Fronteiras, e nós estamos a cada semana, toda quarta-feira às 17 horas, apresentando um tema ligado à saúde, tá? Então, estamos também no Instagram, estamos também no Face, dá uma curtida lá na nossa página, no nosso perfil no Instagram. Toda quarta-feira sempre tem uma novidade, tá bom? Eu queria pedir para que o Daniel se apresentasse, falasse um oi para o pessoal, tá, Daniel? Daí depois você já pode ir para a sua palestra. Como que nós vamos fazer hoje? O Daniel vai falar, né, vai fazer uma pequena palestra, uma apresentação, e depois nós vamos abrir para perguntas, tá? Você pode fazer a sua pergunta aí no Face, pode fazer as perguntas aqui também no nosso chat, tá? Aqui no Zoom. E nós vamos pegando essas perguntas, depois nós vamos ter um momento só de tirar a dúvida com o Daniel, tá bom? Muito obrigado. Bem-vindo, Daniel. Obrigado por aceitar nosso convite, viu? Bom, então, boa tarde para todos e todas que estão assistindo, né? É uma honra estar aqui com o Flávio e com os estudantes do ensino superior e do ensino médio do Instituto Federal. Quando veio a proposta de falar de atividade física e saúde, a gente teve uma ideia de discutir um pouquinho, de uma forma um pouco mais ampla, sobre essa relação e até fazendo uma pergunta, né? Se fazer atividade física é sempre saudável e o que está por trás dessa relação entre atividade física e saúde. Então, a ideia é discutir um pouquinho isso hoje, eu espero que vocês gostem, e depois a gente faz esse diálogo, né, e ficamos aqui para conversar sobre as perguntas, sugestões e ir para o debate, tá bom? Flávio, se eu puder, eu só clico, eu já posso ir para a palestra, né? Pode, pode. Vai lá no share. Eu vou no share, acho a palestra. E clica nela. Já estão vendo aí? Já, perfeito. Então tá bom. Gente, nós estamos com as tecnologias, né? Se acontecer qualquer coisa de dar um problema aqui na internet, eu cair, vocês só aguardem um pouquinho que a gente volta, tá bom? Que às vezes essas coisas acontecem, né? Então, o título da fala vai ficar Atividade Física, Saúde e Qualidade de Vida. Essa relação é sempre verdadeira, né? Meu nome é Daniel Teixeira Maldonado e eu sou professor de Educação Física aqui do Instituto Federal. Tá bom? Eu não vou
eu não vou falar muito assim, né, de mim, etc. Depois a gente pode ir conversando, eu vou direto para a fala, tá bom? Eu coloquei aqui esse primeiro slide, porque a gente tem na literatura e no senso comum também, né, gente, um discurso muito disseminado que eu preciso me alimentar bem e fazer atividade física para ser saudável, né? E aí, assim, a gente não está aqui para dizer que essa relação é mentirosa ou que esse discurso do senso comum não é verdadeiro. Mas a gente quer problematizar um pouco essa relação, porque as coisas não são tão simples assim, né? A gente aprende no nosso processo histórico, até nas aulas de educação física, na televisão, disseminado, toda qualquer prática de atividade física é sempre importante, faz bem para a saúde. E nós aprendemos também que nós precisamos se alimentar bem, com alimentos variados, com proteínas, com carboidratos, com vitaminas, sais minerais. E a gente sabe que nem sempre é possível ter essa realidade de acordo com o que as famílias brasileiras vivem, né? Então a gente vai fazer uma problematização mostrando os benefícios da atividade física e tocando numa questão de alimentação um pouco mais superficial, né? Porque eu sou professor de educação física, não nutricionista. Proteínas, com carboidratos, com vitaminas, sais minerais. Essa relação do que é ser saudável e o limiar que a atividade física deixa de ser saudável ou as dificuldades que as pessoas têm para fazer, tá bom? Essa é a nossa ideia. E aí eu trouxe para vocês aqui as diretrizes da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte sobre atividade física e saúde. Essas são as diretrizes que eu trabalho em aula, né, com os estudantes do ensino médio e do ensino superior. Elas são diretrizes um pouquinho antigas, mas elas foram as últimas que foram publicadas pela Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte. E aí, assim, o que essas diretrizes? Essas diretrizes elas são divididas em atividade física e saúde para o adolescente, para a mulher, para o idoso, e a relação entre anabolizantes, alimentação e saúde, tá? Eu vou trazer para vocês muito rapidamente o que cada uma dessas diretrizes aponta e vou fazer uma relação mais social com estas questões, tá bom? Então, a primeira coisa que as diretrizes dizem é que a atividade física é hiper importante para a saúde das pessoas. Que a ideia é que você tenha, a recomendação é que as pessoas realizem todos os dias na semana ao menos 30 minutos de atividade física por dia, ao menos 30 minutos, né, todos os dias, fazendo atividades que melhorem a resistência cardiorrespiratória, a resistência muscular e a flexibilidade, tá certo? E a diretriz também diz que fazer atividade física, ela tem que ser uma coisa mais simples. Quando a gente começa a dificultar muito, por exemplo, eu tenho que ir no médico para saber se minha saúde está boa, eu tenho que procurar um personal trainer. A maioria das pessoas que não tem acesso ou condição financeira para isso, acabam não fazendo atividade física. E aí essa diretriz traz até um questionário chamado Parquet, que vai apontando algumas questões que, se você não tiver nenhum problema de saúde, ela diz que você pode começar a fazer atividade física de uma forma moderada, claro, né? Então, assim, eu não vou discutir que isso é importante, que isso traz saúde, mas eu queria agora problematizar um pouco sobre outras questões, além dessa do senso comum, que na teoria todo mundo conhece essas questões, né? Nós temos uma produção de um filme que eu sempre passo nas minhas aulas, chamado Entremundo, Um Dia no Bairro Mais Desigual de São Paulo. Esse filme mostra o que acontece num bairro de São Paulo. Não sei se vocês conhecem, né? A gente tem nesse bairro um prédio que você tem piscina em cada um dos apartamentos, e ao lado deste prédio tem uma comunidade enorme com as pessoas vivendo numa condição financeira extremamente precária. E aí esse filme vai, embora ele não seja feito específico para discutir sobre atividade física, ele vai mostrando como que as pessoas que estão no prédio, as pessoas que têm uma melhor condição financeira, conseguem fazer atividade física contratando personal trainer, nas academias dos próprios prédios, dentre outros espaços, enquanto as pessoas que estão na comunidade não têm condição financeira para isso, né? E aí o que o filme vai mostrando? Que muitas vezes as pessoas que não têm condição financeira acabam, por conta destas limitações, tendo poucas possibilidades de fazer atividade física prazerosa, que elas gostem, né? E aí fica difícil, às vezes, falar para uma pessoa, por exemplo, que sai de casa, fica 2 horas no transporte, trabalha o dia inteiro, fica mais 2 horas no transporte e volta para casa, que ela precisa fazer 30 minutos de atividade física por dia. E aí qual que é o grande problema? Que quando a gente traz esses discursos mais médicos e biológicos, esses discursos não analisam as condições reais da população.
E aqui eu já pergunto, né, para quem está nos assistindo, quais são os espaços de lazer efetivos para que as pessoas possam realizar atividade física nas comunidades mais carentes da cidade de São Paulo, né? Ou, melhor, será que existe segurança para essas pessoas realizarem atividade física no bairro? E aqui eu já gostaria de desconstruir a ideia que quem não faz atividade física é preguiçoso, basta se levantar e fazer. O que os estudos mostram é que muitas vezes as pessoas acabam se tornando mais sedentárias, ou porque não existem espaços de lazer próximos da casa dela, gratuitos, que elas possam realizar, ou por conta, efetivamente, de não ter segurança para realizar a atividade física no bairro, ou porque elas trabalham tanto durante o dia, ficam tanto tempo no transporte, que elas não se sentem dispostas a realizar a atividade física. Então, acho que essa é a primeira relação que a gente tem que fazer para ir desconstruindo um pouco a ideia que a culpa é sempre da pessoa que é sedentária, ou fazer atividade física é a mágica que soluciona todos os problemas. A gente sabe que não é assim, tá bom? Eu vou passar aqui para a diretriz que fala da atividade física e saúde na adolescência, e ela diz, gente, que fazer exercícios e atividades físicas na adolescência é extremamente importante para um crescimento saudável, né? Essa diretriz é muito interessante porque ela vai mostrando o quanto que o avanço da tecnologia, os videogames, toda essa questão foi tornando a nossa juventude mais sedentária, né? E vai fazendo essa relação que o sedentarismo pode deixar as pessoas mais doentes na fase adulta. Uma questão interessante que essa diretriz aponta é que os adolescentes e as crianças que residem em famílias que os seus pais, os seus responsáveis são fisicamente ativos, tendem também a se tornar fisicamente ativas na fase adulta. E aí essa relação é bem interessante que a diretriz traz. Agora, o que a diretriz não aponta é uma coisa muito complicada quando a gente pensa entre os adolescentes, né? Muitas pessoas, principalmente os adolescentes, acabam procurando fazer atividade física, exercícios físicos na academia, etc., para atingir um padrão de beleza, que é esse que eu estou mostrando aqui, dos rapazes e das moças, que muitas vezes é a mágica que saúde, né? Então a gente às vezes acha que uma pessoa que tem este corpo, que é o corpo idealizado pela mídia, é saudável. E o que nós vamos rebater, e o que aquela diretriz não diz, é que esse corpo, muito pelo contrário, muitas pessoas que alcançam esse padrão de beleza, além de causas genéticas, né? Que a própria pessoa, por genética, tem mais facilidade de ter esse corpo, muitas vezes essa pessoa não é saudável. Então, tem muitos casos de adolescentes e adultos jovens ou idosos que não têm este corpo, mas que quando vai fazer os exames para mostrar a saúde, tem exames que são muito mais saudáveis ou até são muito mais dispostos a fazer atividade física, né? E não por acaso eu trouxe um rapaz aqui que está com uma bebida na mão, né? Porque a questão da bebida alcoólica é muito forte entre os jovens e muitas vezes a gente também esquece de fazer essa relação, que não é saudável. E aí eu trouxe para vocês, gente, 2 transtornos alimentares muito importantes que são muito fortes na sociedade contemporânea. Na verdade são 3, mas 2 deles são muito próximos. Um que é a anorexia e a bulimia, então o que vocês estão vendo aqui no caso desta moça, né, que as pessoas elas são muito magras, mas quando elas se olham para o espelho, elas não se veem tão magras quanto elas são. E aí a gente tem 2 transtornos alimentares muito fortes nessa relação, que é a anorexia e a bulimia, com a diferença que a anorexia, efetivamente, o adolescente para de comer, porque ele se vê com mais peso e ele quer ficar cada vez mais magro. E a bulimia, muitas vezes aquela pessoa come desesperadamente, depois toma laxante, induz o próprio vômito, com medo de engordar. E nós temos aqui também na imagem um transtorno alimentar chamado vigorexia, que é no caso da pessoa ser muito forte, da pessoa que realiza a musculação, por exemplo, mas toda vez que ela se olha no espelho, ela se vê muito magra. É um transtorno alimentar oposto à anorexia e à bulimia. E aí, nesse caso, tem um estímulo enorme à utilização de anabolizantes ou suplementos alimentares, que muitas vezes não tem relação nenhuma com a saúde. E aí eu gostaria de desconstruir também com vocês a ideia que fazer esporte sempre é saudável, né? Eu sugeri que o grupo do Saúde Sem Fronteiras montasse alguns materiais e especificamente de um filme que acabou de sair, intitulado A Atleta. Eu não sei se alguém já assistiu, ele está na Netflix, mas esse filme, gente, mostra
o quanto que os adolescentes e as crianças, no caso da ginástica, que vão fazer esporte de alto nível para chegar no rendimento máximo desse esporte, muitas vezes não tem relação nenhuma com a saúde deles. Muito pelo contrário. A literatura já mostrou que o esporte de alto rendimento na adolescência e na infância, ele prejudica a saúde e não ajuda a saúde. Principalmente quando os adolescentes já começam a participar de competições que o resultado se torna o principal foco daquela prática. Nesse filme A Atleta, se discute muito sobre a ginástica, especificamente a ginástica rítmica e a ginástica artística. Na ginástica, as crianças, como esta que está aparecendo na tela, começam a treinar muito cedo. Naquele filme mostra crianças de 3 anos já fazendo treinamentos muito pesados. O que nós temos na literatura, inclusive, é que qualquer atividade física, por mais de 15 horas semanais, de forma intensa, em vez de ajudar na saúde das pessoas, acaba atrapalhando a saúde das pessoas. Lamentavelmente, este filme A Atleta também mostra os casos de abuso sexual que aconteceram na ginástica nos Estados Unidos. E a gente sabe também que essa relação do esporte de alto nível com abusos de todos os tipos nos adolescentes e nas crianças é muito forte. Então, eu não quero dizer aqui que fazer atividade física na infância e na adolescência não é importante, muito pelo contrário, é importante. Principalmente se eu estimular as capacidades físicas, né? Resistência muscular, resistência cardiorrespiratória e flexibilidade. Mas eu preciso ter um equilíbrio, eu preciso chegar num nível onde as pessoas não passem desse limiar para querer o alto rendimento. E os estudos também mostram, gente, que quando as aulas de educação física na escola também são muito competitivas, as pessoas que são menos habilidosas, elas acabam não querendo fazer as aulas. Então, a ideia é que fazer atividade física na infância e na adolescente é importante, mas sempre num limiar equilibrado e que você não tenha uma extrema competição nestas práticas. Tá certo? Eu trouxe para vocês também a diretriz da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde na mulher, né? Então, os médicos, eles elaboraram uma diretriz específica para as mulheres. Eles entendem que as meninas, adolescentes e as mulheres têm muitos benefícios com a prática de atividade física. Como a gente falou bastante de adolescência, eu vou falar um pouco mais agora já da idade adulta, principalmente no momento da menopausa, né? Então, quando as mulheres entram na menopausa, que você começa a ter um distúrbio hormonal muitas vezes, você tem um estímulo muito grande para as mulheres começarem a ficar com osteoporose e problemas cardíacos. E os estudos vêm mostrando que fazer atividade física nessa fase da vida para as mulheres, além de aumentar a massa óssea e diminuir a tendência de osteoporose, tem uma ajuda muito grande para o coração, né? Então, fazer atividade física previne infarto, previne acidente vascular cerebral, ajuda nos índices glicêmicos, ajuda nos índices de colesterol. Então, a gente sabe que todas essas questões são extremamente importantes e fazer atividade física tem esses benefícios para as mulheres, né? Entretanto, fazendo esse bate-bola, eu queria mostrar para vocês essa reportagem que estava no Museu do Futebol, numa exposição específica sobre o futebol feminino, que nós tivemos o ano passado. Muitos alunos do ensino médio do Instituto Federal foram comigo assistir essa exposição. O futebol feminino foi proibido no Brasil, entre 1941 e 1979. E aí várias práticas corporais foram proibidas para as mulheres realizarem, com todos os tipos de explicações que hoje a gente olha e fala não é possível, né? Então, se dizia que as mulheres que praticavam futebol poderiam ter problemas na gestação, que as mulheres que praticavam futebol poderiam ter problemas físicos, que o futebol era um esporte muito agressivo, que não foi feito para as mulheres. Então, a própria diretriz que eu mostrei para vocês, gente, apresenta um histórico da atividade física e saúde para as mulheres e para as meninas, que muitas vezes elas não são estimuladas a se movimentar. E aí existe uma tendência maior das meninas e das mulheres acabarem se tornando mais sedentárias, não por uma questão biológica ou genética, mas por uma questão social. Então vejam vocês, num país onde quase 30 anos, né? Mais de 30 anos, o futebol feminino é proibido e as práticas corporais para as mulheres elas são negligenciadas, é claro que as meninas vão ter mais dificuldade de querer fazer as atividades. Ainda nesta mesma situação, eu faço uma reflexão com todas e todas, né? Nós temos ainda na sociedade um grupo que defende que existem brincadeiras de meninas.
E vocês podem perceber que eu trouxe essas brincadeiras, que são normalmente brincadeiras que já dialogam com o papel das mulheres entendido por essa parcela da população, e olhando especificamente para a atividade física, são brincadeiras que estimulam atividades mais sedentárias. Então, enquanto os meninos estão correndo, pulando corda, jogando bola, as meninas estão brincando de boneca, estão brincando dos aparelhos domésticos, e isso vai tornando as meninas cada vez mais sedentárias enquanto elas vão se tornando adolescentes. E aí aqui eu gostaria de quebrar com vocês a ideia que isso é biológico ou isso é genético. A grande questão é que isso é social, né? Nós temos uma sociedade que estimula práticas para meninos logo na infância e uma sociedade que estimula outras práticas para as meninas. E aí é claro que nós teremos meninas mais sedentárias se tornando mulheres, e quanto mais sedentárias forem na fase adulta, terão mais chance de ter vários tipos de doença relacionadas com o sedentarismo. Então acho que é importante a gente fazer essa relação e quebrar um pouco isso, para que a gente comece a ter um pensamento mais crítico sobre essa relação entre atividade física e saúde. Tá bom? O penúltimo grupo que eu quero discutir com vocês são os idosos. Então, olha só, o que a diretriz diz é que quando a gente vai chegando na fase adulta, indo para a fase idosa, nós temos uma questão muito forte, que é a perca de massa muscular e a perca de massa óssea. E isso é um processo normal do envelhecimento, né? A gente tem a mídia muitas vezes dizendo que ao envelhecimento, ficar mais velho é entrar na melhor idade. E a grande verdade é que, biologicamente, envelhecer é ir perdendo as funções biológicas do corpo, né? E aí o que acontece? O que a atividade física ajuda na saúde na fase idosa? Ela vai diminuindo o processo de envelhecimento. Essa diretriz aponta que em 2030, daqui a 10 anos, nós já teremos uma parcela enorme da população mais velha no Brasil. E aí se coloca a importância de pensar em programas de atividade física para os idosos. E aí também essa diretriz vai dizer, gente, a quantidade de estudos que vem saindo, mostrando a importância da atividade física para os aspectos neurológicos, para os aspectos psicológicos. Então, além de você ter muitos benefícios do contato dos idosos com outras pessoas, você tem há benefícios da atividade física que vai melhorando os aspectos neurológicos e impedem, ou ao menos diminuem, as doenças neurológicas, por exemplo, o mal de Alzheimer. Okay? Então, existem muitos benefícios relacionados com a pessoa idosa de fazer atividade física. Entretanto, no nosso bate-bola, eu acho que vocês já perceberam que a maioria das propagandas de televisão, quando vão falar de atividade física, mostram estas pessoas, né? Essa é uma propaganda que vende um aparelho para fazer atividade física e coloca uma moça e um rapaz jovens com um padrão corporal, que é aquele que é quase inalcançável, para que as pessoas comprem esses aparelhos, né? E aí a minha pergunta é, será que uma pessoa mais velha se sente motivada a fazer atividade física com esse tipo de propaganda? Será que nós vivemos uma sociedade que valoriza demais a juventude e esquece de pensar nas políticas específicas para as pessoas mais velhas? E aí acho que a gente tem que começar a fazer essa relação antes de fazer uma relação ingênua entre atividade física e saúde. E nós temos mais uma questão. Eu pergunto para todos e todas, quais são as políticas públicas efetivas que nós conhecemos para que os idosos realizem atividade física? Hoje nós temos projetos esportivos, nós temos os CELS na cidade de São Paulo, nós temos várias políticas públicas que estimulam até as crianças e adolescentes a realizar atividade física. Mas vocês conseguem me falar agora uma política pública realizada para o idoso fazer atividade física? Eu, num primeiro momento, desconheço uma política. A única coisa que vem na minha cabeça quando eu penso em atividade física e saúde para os idosos, aqui em São Paulo, muitos shoppings da cidade, antes da pandemia, contratavam pessoas para fazer caminhadas com os idosos, para fazer programas de alongamento. As UBSs, a Unidade Básicas de Saúde, algumas vezes tem um educador físico naquela UBS que realiza atividade física para os idosos, mas percebam que hoje você tem muito menos políticas para os idosos públicas do que para as crianças e adolescentes. E isso é um problema para estimular com que essas pessoas realizem atividade física. Então, acho que a gente tem que pensar nisso
E lembrar, gente, que fazer atividade física para o idoso não é só pensar no corpo, mas pensar bastante também na mente, nas questões psicológicas. É isso que os estudos vêm mostrando, tá? E a última diretriz que eu gostaria de mostrar para vocês é essa que fala sobre a questão da alimentação saudável, da reposição hídrica, né, de você ter uma boa... de você beber bastante água para não entrar em desidratação, os suplementos alimentares e os anabolizantes. Então, essa diretriz, ela é muito clara, né? Ela coloca a importância de você ter uma alimentação equilibrada de carboidratos, proteínas e gorduras, de você consumir diversas vitaminas, sais minerais e beber bastante líquido para não entrar em desidratação. Então, acho que isso também já está no senso comum, mas eu queria fazer um bate-bola com vocês, principalmente pensando na questão da desidratação e o peso, e pensando nos suplementos alimentares e nos anabolizantes, que é muito forte este tema entre os adolescentes principalmente. Vocês já devem ter escutado em vários momentos, por exemplo, que se eu quiser perder peso e eu for correr com blusa, com moletom, eu vou suar mais e aí eu vou conseguir perder mais peso. E aí essa é a primeira coisa que eu gostaria de quebrar com vocês aqui, né? A gente sabe que suar mais durante a atividade física não tem relação nenhuma com perca de peso. Isso significa só perder líquido. E aí, quando eu vou perdendo líquido, eu posso entrar em desidratação. E a desidratação no seu limite, gente, pode provocar até um infarto, né? Nós temos casos, que eu sempre discuto com os alunos do ensino médio, de atletas de luta que precisam atingir o peso para ir fazer a sua luta, para conseguir ir lá para o ringue ou para o octógono, e tem que perder muito peso para atingir aquele patamar, entra numa sauna, tem um suor enorme, perde líquido, e aí depois passa mal. A gente já teve casos até de morte de atletas. Então, a primeira recomendação que eu faço é não utilizem muita roupa durante a atividade física. Suor não tem a ver com perca de peso, né? Para eu perder peso, eu preciso gastar mais calorias do que eu consumo. E claro, a atividade física ajuda nesse processo. Uma outra coisa bem interessante é que a mídia está cheia de dietas da moda. Então, acho que vocês já devem ter visto várias vezes, como essa reportagem da Veja, que diz para você fazer uma certa dieta que você vai perder 12 quilos em uma semana, que você vai perder 5 quilos em 3 dias. E aí a grande questão até pode ser que a dieta faça com que você perca esse peso, só que nós estamos discutindo aqui saúde. Será que é saudável perder peso para que eu consiga, por exemplo, vestir uma roupa para uma festa ou fazer alguma situação que eu quero estar com peso menor? Será que isso tem relação com a saúde? Será que isso é saudável? E aí eu pergunto para vocês, né? Ter um corpo considerado no padrão de beleza pode ser considerado saudável? Principalmente se eu sempre estou em dieta e estas dietas da moda para manter esse padrão corporal? É uma pergunta que eu faço para a gente pensar. Uma outra questão importante, gente, é como esta marca de emagrecimento, né, a Herbalife, que sempre também está muito forte entre os jovens, entre adultos também. Então, esses shakes que são vendidos de várias marcas, eu trouxe um exemplo, além de colocar atletas para fazer as propagandas, eles são shakes que prometem o emagrecimento, principalmente quando as pessoas deixam de tomar café da manhã e jantar e trocam essas refeições pelos shakes. O que os estudos vêm mostrando é que muitas vezes as pessoas entram num processo que não conseguem mais sair. Então as pessoas tomam o shake, perdem peso, quando elas voltam a comer, elas ganham peso de novo e elas precisam tomar o shake novamente para conseguir perder o peso. Então elas vão entrando num processo, num ciclo que não tem mais volta. E por isso que essas empresas que vendem esse tipo de emagrecedor aí que promete, né, você perder peso, são tão famosas e as pessoas compram tanto. Porque esse ciclo nunca para. Então eu tomo o shake, perco peso. Para de tomar o shake, ganho peso. E com certeza isso não tem nada a ver com a saúde, né? Por isso que eu reforço mais uma vez que estar com um corpo num padrão de beleza não significa estar saudável, tá bom? E aí eu gostaria também de fazer essa relação rápida com vocês, que nós temos muito forte hoje a ideia de tomar suplementos alimentares para aumentar a massa muscular, principalmente os suplementos alimentares com base em proteína, né, que são substratos energéticos que fazem aumentar a massa muscular. E nós temos também uma questão muito forte dos jovens de tomar anabolizantes, os esteroides anabolizantes, que muitas vezes são substâncias
advindas da testosterona, que é o hormônio sexual masculino, e faz com que você tenha perca de peso e aumento de massa muscular e de força de uma forma muito rápida. Hoje, qual que é o grande problema dos suplementos alimentares? Embora você tenha efeitos colaterais mais leves, a gente sabe que muitos estudos feitos com suplementos alimentares mostraram que há substâncias anabólicas nos suplementos alimentares. Muitos estudos mostraram que nem sempre o que está no rótulo do suplemento é efetivamente o que está naquele suplemento. E a gente tem já efeitos colaterais de suplemento, principalmente de caráter renal. Então, embora os efeitos colaterais dos suplementos alimentares sejam menores, eles existem. Já os esteroides anabolizantes, eles são substâncias proibidas, né? Hoje, vender um anabolizante é crime. Só que ele é muito disseminado nas academias e muitos jovens tomam anabolizantes. E aí você tem os anabolizantes, sim, com efeitos colaterais bem graves. Então, eu vou mostrar para vocês alguns. Este efeito colateral é a ginecomastia. Então, nasce como se fosse, eu vou dar um exemplo, tá? Um caroço no peito, principalmente dos homens. Esse caroço, entre aspas, pode ser um câncer maligno, e aí a pessoa vai ter que fazer até cirurgia para retirar este câncer, este problema que acomete o peitoral dos homens, principalmente, né? Esse é um efeito colateral extremamente normal até de acontecer nos jovens, só que vocês já entenderam que ele é muito sério, porque se ele se tornar um câncer maligno, a pessoa pode ter um problema, o anabolizante pode gerar um câncer num adolescente que está querendo melhorar o corpo ou chegar no corpo da moda, tá certo? Esse é um efeito colateral bem sério. Eu vou deixar essa imagem por pouco tempo, porque ela é forte, né? Mas esse efeito colateral, ele tem relação com a necrose muscular. Esta necrose muscular, ela vai ocasionando como se o músculo e a nossa pele fosse realmente quebrando e vai machucando todo o corpo da pessoa. Essas são imagens reais de pessoas que acabaram tendo esse efeito colateral por usarem anabolizante. E um terceiro efeito colateral forte são as espinhas, a acne, né? Então, vejam o peito dessa pessoa, ela foi acometida por tomar anabolizante, ficou com esse efeito colateral. Nós temos outros efeitos colaterais muito sérios, por exemplo, o infarto, o nervosismo, porque mexe com o sistema neurológico da pessoa, até a morte já aconteceu por conta dos efeitos colaterais dos anabolizantes. Mas eu quis mostrar esses três para que a gente possa só pelo menos ver alguns desses efeitos colaterais, tá certo? E aí eu vou mostrar para vocês um outro estudo que mostra o estudo chamado Ratos de Academia Online, debate sobre musculação em um fórum virtual. Então, qual que é o problema? Nós temos muitos adolescentes que escutam as pessoas mais velhas, que não conhecem os efeitos colaterais dos anabolizantes e acham que pode tomar essa substância sem dar nenhum problema para a sua saúde. Esse estudo mostrou que nas redes sociais, os adolescentes ficam trocando informações e muitos vão tomar suplementos alimentares ou anabolizantes sem conhecer profundamente estas substâncias. E acabam depois tendo problemas e efeitos colaterais seríssimos por conta disso. Gente, eu fui informado aqui que está ficando escuro na minha casa, então eu vou acender a luz em 1 minuto. Esperem, tá certo? Rapidinho, põe aí no ouvido. Me perdoem, já acendi, desculpa aí por não ter prestado atenção nisso, me envolvi aqui na apresentação e esqueci de acender a luz. Esse estudo, então, mostrou essa relação, e aí é extremamente importante falar para as pessoas tomar cuidado com o que se fala de anabolizante, de suplemento e de atividade física, na troca de experiência com quem efetivamente não estudou sobre isso, né? Foi feito um material bem interessante que foi colocado nas redes sociais do Saúde Sem Fronteiras sobre esse artigo. Ele está disponível, quem quiser ler o material, é bem interessante para entender como os jovens muitas vezes acabam sendo induzidos por esse processo, tá? E eu quero, para ir finalizando, indicar este material, que é o Relatório de Desenvolvimento Humano do Brasil, Movimento é Vida, Atividades Físicas e Esportivas para Todas as Pessoas. O PNUD, que a gente chama, é um material, é um documento bem interessante, que mostra essa relação e os benefícios da atividade física para a saúde, mas ele faz isso, gente, também trazendo esses aspectos sociais que nós discutimos aqui, né?
Então ele faz essa relação entre atividade física e saúde, o limiar que não é mais saúde. Ele faz essa discussão entre atividade física e questões sociais, atividade física e gênero, atividade física e raça. Como que eu posso produzir uma escola ativa se a maioria das escolas mal possuem quadra ou espaços para as crianças se movimentarem? Como eu posso construir programas de atividade física para o trabalhador nas empresas? Esse é um documento extremamente interessante para quem quiser fazer uma discussão séria sobre como construir políticas de atividade física nas escolas, nas empresas, para a saúde, entre outras questões. O documento está disponível online, foi enviado também para o Grupo de Saúde Sem Fronteiras, e aí seria interessante depois disponibilizar para quem quiser também, tá bom? E aí, gente, a minha defesa é essa, né? Que a atividade física, ela pode ser estimulada, ela é saudável, mas nós precisamos estimular que as crianças, independente do gênero, realizem atividades físicas diversas, brincadeiras diversas, práticas corporais diversas, que envolvam a ludicidade na infância. Então nós temos que parar de dizer que existem atividades físicas para meninos ou para as meninas, né? Atividades físicas e práticas corporais são para todos. Se a gente quer uma juventude e uma população adulta ativa, desde cedo as crianças têm que ser estimuladas a fazer atividade física. E aí eu trouxe aqui a foto da Marta, que para mim é uma das imagens mais brilhantes, e eu admiro demais a Marta, né, que quando ela faz um gol na Copa do Mundo de futebol feminino, ela mostra ali a chuteira, dizendo que ainda o futebol feminino é desvalorizado no Brasil, por mais que as atletas de futebol feminino tenham resultados expressivos de acordo com as condições que elas têm para treinar, né? Então essa relação entre atividade física e gênero é muito importante também levar em consideração. Eu coloquei aqui uma foto de duas pessoas mais velhas andando de bicicleta nos parques, né? Então eu quero dizer para vocês e lembrar que o padrão de beleza está com um padrão corporal considerado bonito e não tem relação nenhuma com ser saudável. Provavelmente estas pessoas mais velhas andando de bicicleta nos parques são mais saudáveis do que aqueles jovens que têm um padrão de beleza estabelecido. E é preciso também cuidar dos espaços públicos de lazer para que as pessoas possam fazer atividade física próximo de casa. E eu coloquei uma foto também aqui das praças de exercícios, que hoje é uma política pública bastante comum até em São Paulo, em vários bairros tem, mas a gente percebe também que essas praças são montadas e não existe depois um processo ali de cuidado, um processo de você continuar de manutenção desses aparelhos. Nós temos no litoral muitos espaços de atividade física gratuitos para as pessoas. Então é preciso pensar também nessa relação, né? Como criar políticas públicas para estimular que as pessoas realizem atividade física. Então o tema é complexo e não dá para eu culpabilizar sempre a pessoa que é sedentária. Se eu quero uma população mais ativa, eu preciso pensar em políticas para esta população conseguir fazer as atividades físicas que elas sintam prazer. Não dá para falar para uma pessoa que trabalha o dia inteiro subir a escada do metrô, porque ela não vai ter prazer nenhum em fazer isso, né? É preciso relacionar a realização de atividade física também com o prazer, com as pessoas gostarem de fazer aquilo para continuarem fazendo ao longo da vida, né? E eu queria lembrar para vocês, gente, que saúde é um fenômeno, é um tema extremamente complexo, que a parte de alimentação e de fazer a atividade física que nós tocamos aqui é uma partezinha do significado de saúde. Então, hoje, a gente tem um conceito de saúde que, além de se alimentar bem e fazer atividade física sendo estimulado por políticas públicas, a gente sabe, por exemplo, que ter um bom atendimento de saúde médico quando eu fico doente também tem a ver com ter saúde. O transporte público, a cidade de São Paulo extremamente caótica, será que uma pessoa que fica 4 horas no transporte pode ser considerada saudável? A segurança pública é uma outra questão que tem a ver com a questão da saúde, né? Será que as pessoas que têm medo de sair de casa por questão de insegurança podem ser consideradas saudáveis? Nós temos uma questão de saneamento básico delicadíssima na cidade de São Paulo. Agora, com a pandemia do coronavírus, a gente viu quantas pessoas não têm acesso à água potável na cidade. Será que uma pessoa que faz atividade física, se alimenta bem, mas não tem água potável na sua casa, pode ser considerada saudável? Então eu gostaria de colocar para vocês que o conceito de saúde ele é complexo, ele é amplo e que não dá para dizer que uma pessoa que faz atividade física é saudável.
porque a gente tem que analisar todos esses aspectos para efetivamente pensar se essa pessoa tem qualidade de vida, se essa pessoa tem saúde ou não. Acho que esse é um tema bem interessante para o debate, que a gente pode fazer assim que eu acabar, tá bom? A última coisa que eu vou fazer para vocês, o pessoal do Saúde Sem Fronteiras me pediu para dar algumas ideias de exercícios que possam ser feitos em casa, né? Então eu trouxe para vocês, isso aqui está disponibilizado na internet. Se eu quiser trabalhar com a flexibilidade, né? Aqui tem alguns exercícios de alongamento que melhoram esta capacidade física, que é a flexibilidade, que eu posso fazer em casa, né? Então, e esses exercícios são bem interessantes, porque além de ser fácil e mostrar efetivamente como eu realizo, mostra até a musculatura que está sendo alongada, né? Então a gente tem aqui alongamentos para o antebraço, para a coxa, para os deltoides, para o ombro, para o tronco, né, para o pescoço, que vocês estão vendo aqui, que são simples de fazer. E eu gostaria de dar uma orientação aqui, como que eu faço esses alongamentos, né? Eu realizo o movimento e alongo durante 15 segundos até onde eu sinto confortável de fazer o movimento. E depois, para melhorar a flexibilidade, eu preciso sempre forçar um pouquinho a mais do que eu consigo ir, contar até 5 devagarzinho e depois voltar devagar. Porque é sempre quando eu passo um pouquinho até onde eu aguento que eu vou trabalhar com a flexibilidade. Senão eu não trabalho com a capacidade física, tá bom? E aqui eu trouxe mais alguns outros exercícios de alongamento que também me ajudam a trabalhar com a flexibilidade. Esse 19 eu acabei colocando porque a figura do 20 que eu queria mostrar para vocês estava junto com a do 19, né? Esse 19 eu não sugiro que ninguém faça, de você abrir completamente o espacate ali, né? Fazer a abertura das pernas, ali tem que ter uma flexibilidade muito grande. Eu sugiro que vocês não façam esse. Mas esse do lado, que é colocar as mãos lá no pé, se eu conseguir, claro, ir no meu limite, eu consigo fazer sem me machucar. A gente tem que lembrar também que o alongamento e o trabalho de flexibilidade, se eu passar demais do meu limite, eu posso machucar, ter uma distensão muscular. Então eu sempre tenho que ir no meu limite, pensar em fazer alongamentos que alongam, que trabalham com a flexibilidade da maioria dos músculos do corpo, mas quando eu vou passar nos 5 segundos a mais ali que eu falei, eu vou um pouquinho além do meu limite. Eu não passo desse limite para não me machucar, certo? Então eu posso disponibilizar esses exercícios para vocês também, e todos eles estão disponíveis na internet. Hoje tenho bastante exercícios que eu posso ver na internet, né? E a questão da flexibilidade do alongamento é interessante porque sempre me dá uma sensação de prazer depois de eu realizar esses exercícios, né? E uma última possibilidade que eu queria colocar para vocês, gente, é fazer um trabalho de resistência muscular com elástico, né? O elástico que vocês estão vendo na imagem é um aparelho que não é muito caro, né? Ele costuma custar entre 20 e 40 reais, mas com um elástico eu consigo fazer exercícios para o corpo todo. Então vocês estão vendo em cima aqui a pessoa levantando aqui o elástico, né? Fazendo exercício para os deltoides. Vocês estão vendo ao lado o elástico fazendo exercício para o bíceps. Vocês estão vendo embaixo aqui a pessoa levantando aqui os braços, né, fazendo mais um exercício para o ombro. E do lado vocês estão vendo a pessoa fazendo um agachamento, que vai trabalhar com os músculos da coxa, né? A sugestão é que sempre você realize, você vai fazer quanto você conseguir, né? Mas alguns exercícios você pode fazer 10 movimentos e parar, fazer 3 séries de 10, por exemplo, 10 movimentos, descansa 1 minuto, 10 movimentos, descansa mais 1 minuto, e 10 movimentos, descansa para trocar de exercício, e tentar fazer exercícios com elástico que abarquem toda a musculatura do corpo. Então eu mostrei para vocês aqui de bíceps, de ombro e de coxa, nas pernas, né? E na figura anterior, na próxima, né? Você vai ter em cima aqui nesse rapaz de blusa azul, fazendo um exercício para o tríceps braquial, que é essa região do braço que a gente brinca aqui do tchauzinho, né? Logo abaixo desse rapaz, essa moça que está aqui A e B, você tem ela fazendo o exercício para o peitoral. Então vocês percebem que o elástico aqui está preso em alguma coisa na casa ou no espaço que ela está, para que ela consiga segurar o elástico e fazer esse movimento, né? Em cima, essa outra moça aqui que também está A e B, ela está fazendo o exercício para as costas, para os músculos das costas, que eu seguro o elástico no próprio pé e faço uma flexão ali do cotovelo.
E embaixo aqui, essa moça de roxo, ela está fazendo o exercício para o ombro, onde eu seguro o elástico com o pé e levanto aqui ele para melhorar a musculatura do ombro. Então, com um elástico eu consigo trabalhar todos os músculos, e vocês podem perceber também que existe já na própria internet várias formas de mostrar como eu faço esses exercícios. Claro que não é tão simples, né? É sempre interessante ter a indicação de uma pessoa com um pouco mais de experiência, que faça uma orientação, pelo menos no primeiro momento, mas que não é difícil e que, claro, não é tão caro a depender das condições financeiras das pessoas, né? Com um elástico eu consigo montar o treino todo. Lá no ensino médio, nas minhas aulas de educação física, uma parte delas é ensinar a fazer um treinamento com o elástico para que as pessoas consigam também montar os seus próprios treinos, tá? Para ir para o debate, porque eu já estou falando mais de 30 minutos, eu vou deixar o meu e-mail, agradecer pelo convite, e eu queria finalizar com esta foto, gente, porque aqui nós temos essa moça, é uma professora bastante famosa, ela tem vários vídeos no YouTube, aparece bastante, que é uma professora de yoga que sai dos padrões corporais considerados que estão dentro do padrão, né? E ela é uma professora desta prática corporal, que é uma prática que estimula muito a resistência muscular e a flexibilidade. E ela quebra tabus, né? Mostrando que não preciso ser magro para fazer yoga, muito menos para ser professor de yoga, ou professora no caso dela, né? E aí eu gostaria de terminar a fala com esta imagem e de dizer que a ideia era mostrar os benefícios da atividade física, mas quebrar também alguns estereótipos e alguns tabus, que sempre a atividade física é saúde, ampliando o pensamento crítico das pessoas para que elas possam organizar o seu pensamento de uma forma mais complexa sobre esse tema, tá bom? Então eu agradeço aí a todos e todas e estou disponível para o debate agora. Tudo bem? Muito obrigado, Daniel, pela tua apresentação, né? Trouxe várias informações, faz a gente refletir bastante muitas coisas, né? Que para a gente já que a mídia passa, que as pessoas falam, né? Que a gente não para pensar, né? Foi muito interessante o recorte que você trouxe para a gente, né? E nós vamos abrir agora para algumas perguntas, né? Okay. E eu queria ver aqui no nosso chat. Gabriel, você pegou alguma pergunta aqui no chat? Quer fazer? Teve uma pergunta no YouTube, antes que a transmissão desse uma queda, que uma pessoa perguntou assim: quanto de tempo é recomendado a gente fazer exercício físico diariamente para manter uma saúde bacana e legal? Entendeu? Pelo que eu me lembro, mais ou menos a pergunta foi assim. Tá, então, Gabriel, respondendo a pergunta, a recomendação é que as pessoas realizem todos os dias, né, pelo menos 5 dias da semana, pelo menos 30 minutos de atividade física por dia, com exercícios que envolvam a flexibilidade, a resistência muscular e a resistência cardiorrespiratória. Mas, como eu disse, a gente sabe que muitas vezes é impossível fazer isso, né? Então, a minha recomendação é que as pessoas realizem atividade física todos os dias que elas puderem, com a prática corporal que elas sintam mais prazer de fazer, né? E aí, esta prática normalmente vai estimular as capacidades físicas e as pessoas vão conseguir ter mais saúde. Mas a recomendação hoje, até das diretrizes que eu coloquei, é essa, tá? 30 minutos por dia, 5 dias na semana. Lembrando que no real nem sempre isso é possível. 30 minutos tá bom então, né? Tá. Eu pensava que eu tava sendo preguiçoso, tá? Vamos lá, tem mais uma aqui. Vou fazer mais uma, depois eu passo para a Ana fazer. Como melhorar a promoção da saúde com as atividades físicas? Então, Gabriel, acho que essa pergunta é bem interessante, né? Quando a gente fala de promoção da saúde, a gente está pensando em políticas que estimulam a atividade física, né? Promover saúde não é só fazer atividade física, né? Então foi o que eu tentei passar aqui na fala, é que é preciso pensar em políticas públicas mais amplas que estimulem as pessoas a fazer atividade física. Então eu vou dar alguns exemplos, né? Quando as pessoas constroem os bairros e elas colocam as calçadas bem pequenininhas e a rua enorme, elas não estão pensando numa arquitetura de uma cidade ativa. Quando as pessoas tiram todos os parques existentes para construir prédio, elas não estão pensando numa arquitetura de uma cidade ativa. Quando as escolas são construídas sem manter uma quadra e sem espaço para as crianças brincarem,
elas não estão pensando numa escola que vai manter as pessoas estimuladas a fazer atividade física. Então, hoje nós temos estudos que mostram que para promover saúde, além de ter políticas públicas que estimulam programas de atividade física, é preciso pensar na construção da cidade, uma cidade que estimule a prática. Porque senão as pessoas ficam sempre individualizando e só faz atividade física quem tem dinheiro para pagar a academia, por exemplo, né? Mas olha agora o que a gente está vivendo, né? As academias estão fechadas por uma questão de isolamento social, tem que estar fechadas mesmo, né? Só que a nossa cidade não está preparada nem para as pessoas realizarem, às vezes, andar em volta no bairro, porque a calçada é minúscula. Então, olha só, a gente precisa pensar numa cidade ativa, em empresas que estimulem programas de atividade física, e não só ensinar a fazer um exercício. Eu iria para esta mensagem, tá? Professor, a Ana tem perguntas também para você. Ok. Teve uma pergunta aqui. Os bailes da terceira idade talvez não seriam um bom incentivo para a prática de exercício no caso dos idosos? Eu acho que é um ótimo incentivo, Ana. Os bailes da terceira idade é brilhante, porque não só estimula com que as pessoas realmente se movimentem, mas como tem uma troca de experiências né, que tem a ver com as questões psicológicas, que ajuda muito a população mais velha a sair daquele estado que eu já estou velho, que eu não consigo fazer mais nada, etc, etc. O problema, Ana, é que assim, eu conheço pouquíssimos espaços que oferecem bailes da terceira idade, por exemplo. Eu moro na Zona Leste, o Flávio também, talvez o Flávio até conheça. Na Penha, Flávio, do lado do Metrô Penha, tem um espaço ali que faz bailes da terceira idade. Mas ele faz uma vez por semana, ou às vezes até uma vez por mês, no sábado. E você vê muitos idosos chegando ali para dançar, para conhecer pessoas, etc. O problema só, né, Ana, é que é difícil você pensar no baile da terceira idade como uma política pública. Às vezes algum grupo empresarial faz esses bailes, cobram, etc. Eu acho que é interessante, mas se eu pudesse aqui afirmar qual que é a melhor política, eu diria que nas unidades básicas de saúde teriam que ter professores de educação física e uma equipe multidisciplinar que organize bailes, que organize aulas de alongamento, que organizem várias práticas para a população idosa. Eu acho que esse seria a política pública mais interessante para a cidade de São Paulo, para que as pessoas mais velhas se movimentem. Legal. Legal. Tem mais umas aqui no chat do Zoom. Atividades físicas regulares podem prevenir a depressão? Então, atividades físicas regulares, elas têm benefícios fisiológicos mesmo, né, de produção de neurônios, etc., que podem prevenir a depressão. Só que eu diria, Ana, que não dá para fazer essa relação de causa e efeito muito simples, né? Muitas vezes a depressão, a pessoa vai vai diminuindo a depressão, não por causa do benefício fisiológico da atividade física, mas às vezes ao fazer a atividade física, ela vai fazer com outras pessoas, ela vai conversar mais, ela vai sair daquele mundo que ela está naquele momento, e isso sim pode diminuir a depressão, né? Lembrando que depressão, a pessoa pode adquirir por várias questões, né? Então, a depender da causa da depressão também, a atividade física não salva, né? Por exemplo, uma pessoa que está numa situação financeira muito difícil, etc, não dá para falar para ela ir fazer atividade física. Mas sim, os estudos mostram que os aspectos neurológicos melhoram com a atividade física, e o contato com as outras pessoas, a conversa, também vai ajudar a diminuir esse problema de depressão. Com certeza esse seria um fator positivo, tá, Ana? Legal. Cíntia, tem alguma pergunta vindo aí do YouTube ou do Face? Então, tinham feito uma pergunta no YouTube, e aí a gente salvou aqui. Por que os especialistas da saúde estão recomendando que as pessoas não comecem uma dieta restritiva na quarentena? Olha, eu como eu disse no começo, né, embora eu não sou nutricionista, então eu sempre tenho bastante cuidado para falar sobre as questões de nutrição, né? Mas eu diria que nenhuma dieta restritiva em nenhum momento da sociedade é bom, né? Porque toda vez que eu faço uma dieta restritiva, além de eu não consumir sais minerais, vitaminas, carboidratos, proteínas e gorduras mínimas, né, que são importantes, a tendência é que quando eu paro de fazer essa dieta, eu volte a engordar porque eu vou comer mais do que eu comeria de uma forma equilibrada.
Então, acho que em nenhum momento dietas restritivas são importantes. O que a gente vai falar sempre é a importância de ter uma dieta equilibrada. Claro, se eu quiser perder peso, eu vou ter que consumir menos calorias, eu vou ter que gastar mais calorias do que eu consumo. Mas eu vou ter que fazer isso de uma forma equilibrada com o tempo. As dietas da moda me prometem uma perca de peso em 5 dias. E aí é claro que isso não é saudável, tá? Então eu respondo essa pergunta, Cíntia, olhando para todo e qualquer momento. Nesse momento de pandemia, eu diria que uma alimentação equilibrada é mais importante ainda. Só não podemos esquecer das condições reais das pessoas para fazer uma alimentação adequada, né? A gente sabe, por exemplo, que é muito mais barato eu comprar alimentos de carboidratos ultraprocessados do que ter uma alimentação com legumes e verduras, etc. A gente sabe, por exemplo, que não existe propaganda de alface na televisão, existe de bolacha. Então, assim, né, é preciso também pensar em políticas de alimentação para que as pessoas comecem também a refletir sobre este tema, tá? Realmente, eu achei bem bacana isso que você falou, porque linkou, né, com o que a gente falou na outra live que a gente apresentou, que foi sobre alimentação. Então, o pessoal já tem uma base, assim, dos alimentos que fazem bem à saúde, que eles podem adquirir nos pratos no dia a dia, assim, né, para ter uma melhor saúde alimentar. Outra pergunta que eu mesma elaborei, assim, que eu achei interessante, que você falou da questão de muitas garotas não praticarem exercícios físicos, exatamente pela crença que elas têm de que isso, por exemplo, um futebol é uma coisa que os garotos jogam e que se ela jogar, provavelmente vão debochar dela e vão falar coisas que ninguém gostaria de ouvir, né? Então, assim, a minha pergunta qual seria a melhor forma, a melhor solução para reeducar nas escolas mesmo, assim, porque a gente também trabalha, né? Por exemplo, nós, a gente é da licenciatura, a gente provavelmente vai dar aula. Então, nós como professores, futuros professores, qual seria a melhor forma de reeducar nessa escola mesmo? Porque em casa a gente recebe essa educação, né? De que tem brinquedos para garotas, tem brinquedos para meninos, isso é muito chato. Então, qual seria a melhor forma, assim, de reeducar mesmo na escola? Cíntia, eu acho que essa pergunta é bem importante e eu responderia ela assim, né? Os professores e as professoras, eles têm que entender que todos os conhecimentos que estão na escola têm que ser acessados tanto pelas meninas quanto pelos meninos, ou independente do gênero, né? A gente está falando de atividade física aqui, mas a gente tem ainda hoje, por exemplo, uma discussão que certos conhecimentos da matemática as meninas não conseguem aprender, né? Uma parcela da sociedade defende isso. E o que os estudos mostram é o contrário, né? As meninas vão melhor, muitas vezes, em matemática, em provas externas, do que os meninos, por exemplo. Então, me parece que existe uma questão social que coloca a mulher num lugar que os professores e as professoras precisam se resistir a isso. Especificamente na aula de educação física, né? Durante muito tempo, os meninos e as meninas foram separados da aula. As meninas faziam certas coisas, os meninos faziam outras. Isso parou de acontecer faz uns 20 anos, né? Durante muito tempo, a aula de educação física era uma mulher dando aula para as meninas e um homem dando aula para os meninos. E aí eu diria que isso vai ocasionando um problemão na sociedade, né? Então, eu penso que os educadores e as educadoras precisam, independente do conhecimento que vai ser acessado, ele tem que ensinar para todos e todas que estão na escola. E a sociedade tem que entender que todos precisam acessar esses conhecimentos para serem adultos que possam pensar por si próprio, né, e fazer atividade física, ou até não fazer se achar que não tem que fazer, né? Eu iria por esse caminho, Cíntia. Verdade, eu achei interessante, porque tem que ter uma motivação também na escola, porque eu também já tive essa época onde os campeonatos eram separados, tinha as atividades para as garotas, tinha as atividades para os garotos, que eram geralmente futebol, e as garotas tinham que jogar vôlei. Isso também é uma coisa do Brasil, né, porque fora do Brasil tem uma motivação maior, que as garotas podem jogar futebol, podem jogar as outras atividades sem ser julgadas. Exatamente, aí a gente fala também sempre, né, Cíntia, que isso faz parte da educação dos meninos, né? Então é preciso educar os meninos também para eles entenderem que as mulheres têm o direito de fazer atividade. Tem uns estudos na educação física, Cíntia, bem interessantes, que mostram, por exemplo, os meninos usando a quadra inteira e as meninas num cantinho pulando corda, ou sentadas, ou fazendo coisas assim. Essa não é uma cena muito difícil de ver nas escolas, né?
Então, até aí, neste momento, a gente já vê um predomínio dos homens em fazer atividade física. O professor tem que resistir a isso. Então, se é para estimular que as pessoas realizem as práticas corporais, todos e todas precisam realizar, né? Por isso que eu defendo que a aula de educação física não pode ser só quadra e bola. É preciso estimular várias práticas, vários pensamentos, vários debates, para tentar mudar um pouquinho o que a sociedade pensa sobre isso. Tá bom? Ok. Temos mais duas aqui. Olha, professor, então praticar exercícios no inverno ou no verão para a perda de peso geram o mesmo resultado? Uma boa pergunta. Eu diria assim, ó, que praticar exercícios no inverno ou no verão, o resultado, se for para perca de peso, você vai ter um gasto calórico, né? E esse gasto calórico vai gerar a perca de peso. No verão, você vai suar mais, você talvez tenha mais disposição, só que isso não vai interferir no gasto calórico, né? No inverno, o que acontece é que muitas vezes a nossa produção de energia já é maior até para manter um equilíbrio corporal, uma temperatura. Então pode ser que você tenha um gasto calórico um pouquinho maior ao fazer atividade física no inverno, porque o próprio corpo já precisa de manutenção do equilíbrio da temperatura, né? Só que assim, não existe, acho que é importante, que está por trás dessa pergunta foi o que eu falei do perder suor, né? Suar não significa perder peso. Então não é porque eu faço exercício no verão e que eu suei mais que eu vou perder mais peso. Suar significa perder líquido. Perder peso significa utilizar a gordura corporal como fonte de energia. E isso vai acontecer tanto no inverno quanto no verão, né? Isso não tem relação com a temperatura ou com o ciclo que a gente tá do clima. Legal, nós temos tempo para mais uma pergunta. Temos mais uma pergunta. Vai lá, Gabriel. Vou fazer aqui. Sobre a questão do padrão corporal. Existem muitas influencers digitais que pregam a magreza e dietas restritivas para seus seguidores, como era a Gabriela Pugliese. Você acha que as atitudes dessas pessoas influenciadoras têm um impacto efetivo nas convicções dos seus seguidores sobre padrão corporal e alimentação? Acho, Gabriel. Acho. E, assim, acho que é por isso essa importância de movimentos como esse que vocês estão fazendo, porque, assim, eu não acho que só especialistas podem falar de um tema. Eu não defendo isso, tá? Eu defendo uma liberdade de expressão. Só que quando essas pessoas que têm um acesso muito grande na sociedade fazem certas defesas, elas têm que ser responsabilizadas sobre isso também, né? Então, por exemplo, várias meninas, adolescentes, querem ter o corpo desta pessoa que você está falando. Essa pessoa fala que faz certas coisas e as pessoas vão lá e copiam, né? E aí quando essas pessoas copiam, passam mal, têm problemas de saúde, ela não é responsabilizada. Então, eu vou falar uma coisa para você, Gabriel. Tudo que eu estou falando aqui, eu sou responsável pelo que eu estou dizendo, né? Eu sou um profissional. Quando uma pessoa que não tem este conhecimento também falar isso, ela tem que ser responsabilizada também. Então, quando uma adolescente vai lá e quer ter o corpo dela e faz a alimentação dela e fica com anorexia, como que a gente faz? Essa moça aí vai pagar o tratamento de anorexia dessa adolescente? Então, eu acho que as redes sociais e toda a tecnologia ampliou a circulação de conhecimento, mas as pessoas também têm que lembrar que elas são responsáveis pelo que elas falam, né? Então, eu não tenho dúvida que a mídia influencia demais no adolescente. E eu tenho um pouco de medo que os adolescentes hoje até parem de escutar os professores e comecem a escutar os artistas, né? Ou as pessoas que não estudam profundamente. Eu estava até brincando com o Flávio aqui, que daqui a pouco a gente vai ter formação de youtuber, não formação de professor, né, Flávio? É verdade. Mas independente disso, eu acho que a gente precisa respeitar e o professor e a professora até combater certos discursos, né? Nós temos hoje na mídia, rede social, as pessoas estimulando o suicídio, gente. Crianças que se suicidam porque tem lá na rede social uma pessoa dizendo que é legal sobre isso. Então, olha o nível que nós estamos chegando, né? É preciso combater isso enquanto política educacional também. A escola tem o seu papel nessa questão. Eu acho que uma questão de responsabilidade. Acho que dá tempo para uma última aqui. Eu vou pedir pro... Faça aí, Flávio, você. Posso fazer? Aí. Tá. A Carol está perguntando. Gostaria que comentasse um pouco sobre a importância da educação física na escola, no desenvolvimento da coordenação motora, consciência corporal em crianças. Além disso, sobre a importância de pais fazerem esse tipo de atividade com as crianças.
Então, Flávio, ó, vou te responder assim. Hoje a gente não entende mais que a função da educação física na escola seria desenvolver a coordenação motora, tá? A gente entende que a função da educação física na escola é fazer com que as pessoas vivenciem e compreendam a cultura de várias práticas corporais, né? E aí, claro, como elas vão ter uma vivência, uma experiência muito grande com várias práticas, a tendência é que elas se tornem adultos que vão fazer atividade física e que consigam ter um pensamento mais elaborado sobre isso. Mas pensa comigo aqui, se existe uma educação física que propicia muitas experiências para as crianças, logo elas vão ter uma melhor coordenação motora. Entende? Legal. Então, o objetivo não é melhorar a coordenação motora, mas se eu faço muitas experiências na escola, eu vou melhorar essa coordenação, né? Bom, é uma consequência. É uma natural, consequência. Né? Então, é extremamente importante as aulas de educação física irem por esse caminho, para que a gente consiga ter uma sociedade que conhece o conhecimento historicamente produzido sobre as práticas corporais, sobre o corpo, sobre a saúde, mas que também tenha condições de pensar e organizar a sua própria forma de fazer atividade física quando virar adulta, né? Legal. Eu conheço várias pessoas, por exemplo, que fizeram uma aula de dança uma vez na escola. A gente estava discutindo, por exemplo, dança da cultura africana, gostaram tanto dessa dança, entenderam a cultura e depois continuaram dançando. Ótimo, né? Legal. O que a gente só não pode fazer é entender que a educação física tem como objetivo trabalhar com a coordenação motora. É uma consequência. Legal. Tá? Eu responderia assim. Legal, Daniel, muito obrigado pela tua presença, pela tua participação. Deu uma ampliada nessa questão da atividade física, saiu daquele senso comum, né, que de prática, que a gente vê aí na televisão, né, e a gente estava comunicando com os meninos do Saúde Sem Fronteiras, né, estava comentando, nossa, que visão legal, que coisa diferente e tal, né, por quê? Por que nós achamos diferente, que você trouxe, né, porque a gente cresceu com a televisão em cima, a gente cresceu com essa visão já, né, enlatada de atividade física, então quando vem uma pessoa que traz um contraponto, a gente, nossa, nunca parei para pensar nisso, né, e ampliou bastante, muito, muito legal, é uma visão bem linkada mesmo com uma saúde do ponto de vista geral, né, do ponto de vista não só a questão de evitar a doença, muito mais do que isso, né, o que você trouxe para a gente, muito obrigado mesmo pela tua participação, viu? Muito obrigado. E eu queria aproveitar, daqui a pouco, às 18h30, nós vamos começar com uma outra live, o que a Covid-19 nos ensina sobre a virologia, tá? É da CEBIL, né? Então, quem vai falar é o Dr. Fernando Spilk, tá bom? Daqui a pouco, o link está lá nos nossos grupos, tá? Não percam essa live que vai começar daqui a pouco, tá bom? A Ana quer falar uma coisa. Ana, fala, Ana. Oi, pessoal, tudo bom? Então, eu só queria pedir para vocês, para vocês tirarem um print da nossa ligação aqui no Zoom, ou no Facebook, ou no YouTube, onde quer que vocês estiverem, para vocês pegarem e postarem nos stories do Instagram o que vocês acharam da nossa apresentação de hoje. Aí vocês colocam 3 coisas que vocês aprenderam na live de hoje e marcam o nosso Insta. Acabei de mandar aqui para vocês compartilharem nos stories. Então, cada um faz uma cara e a gente tira print e vocês postam nos stories e marca a gente, tá bom? Tá ok. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado mais uma vez, Daniel. Até a próxima. Nós vamos parar um pouquinho por causa das férias, agora, né, das semanas, e depois nós voltaremos com força total, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, gente. Valeu. Tchau, gente. Tchau.